Rapaziada, finalmente saiu aí a terceira temporada de Round 6. Eu particularmente maratonei a série num dia só. Sou fã pra caramba. Inclusive esse cordãozinho que vocês veem sempre aqui, ó, é de Round 6. E eu vou fazer um vídeo aqui só pra rasgar elogios e fazer uma análise completa ainda de Round 6 aqui com vocês. Mas, porém, entretanto, todavia, nesse vídeo, eu quero trazer aqui as coisas que não fizeram sentido pra mim nessa série. Nessa temporada especificamente, né, que eu já fiz o vídeo das outras. Mas já deixando claro que nenhuma dessas coisas aqui que eu vou falar, que não fizeram sentido na série, quer dizer que a temporada foi ruim. Pelo contrário. Mas vamos lá, porque apesar da temporada ter sido muito boa, teve sim muitas coisas que não fizeram sentido, pelo menos pra mim. Eu quero saber se você concorda, já vai deixando aí nos comentários a cada ponto que eu for falando aqui, beleza? A temporada começa muito bem, ali vindo depois daquela revolução abestada que fizeram no final da segunda temporada, né? E começa boa, começa legal. Mas chega um momento em uma cena específica que, eu não sei você, mas pra mim ficou numa sensação assim, tão vergonha alheia. Claro que o desenvolvimento dela acabou dando na mesma coisa, então meio que não faz tanta diferença, mas é bom pontuar aqui porque essa cena específica simplesmente não fez sentido nenhum e foi a cena com a soldado número 11. Por quê? A gente descobre logo no começo dessa temporada que ela realmente não matou um dos jogadores lá na rodada passada, e a gente também descobre que é justamente porque ele é o pai da menininha que ela conheceu lá no começo da temporada, né? E por isso ela não queria que ele morresse, senão a menininha ia morrer também, que ela via mais ou menos ali como se fosse uma filha dela, né? Então ela não mata ele e finge que tá entregando o corpo dele ali pra ser retirado os órgãos da galera, naquele esquema que já tem lá dentro, né? E até aí, tranquilo, beleza. A partir daí é que o negócio fica meio vergonha alheia, que é o quê? Depois disso, ela vai tentar encontrar ele, né? Tentar encontrar o corpo pra poder salvar o cara. E pra isso ela vai conversar com um dos caras que ela já tinha praticamente entrado, tocado tapa com esse cara, por conta que ela não queria que esse negócio acontecesse, dessa coleta de órgãos. E do nada, simplesmente nada, o cara passa a acreditar que ela simplesmente mudou de ideia de uma hora para outra. Não, agora eu concordo, eu mudei de ideia, eu pensei melhor, acho que realmente a gente pode matar o povo aí e sair pegando os órgãos dele. Antes eu não acreditava nisso não, mas a partir de hoje, do nada eu mudei de ideia. O cara, rapaz, beleza, meu amigo, mudou, tá na... beleza. Aí ela vai e pede pra ver onde é que o cara tá, pede pra ver a cirurgia, pede pra ver tudo lá. E o abestado simplesmente acredita e ainda por cima acredita que ela tinha algum interesse nele, romanticamente. Não, assim, é o abestado nível máximo esse cara aí, pelo amor de Deus, né? Mas isso aí não faz sentido, mas assim, né? Pensando que o cabo é um tremendo abestado, ainda dá pra ligar a suspensão da descrença e acreditar. Mas o que acontece em seguida, quando eles chegam lá na sala, aí não dá não. E eu quero saber se você lembra dessa cena, que é o quê? Eles entram lá na sala, entra o cara e a soldado número 11. Eles estão lá armados, né? Estão com a máscara. O cara, o abestado, chega, já tira a máscara, já deixa a arma no canto e vai conversar com o povo. Aí explicar pro povo porque é que trouxe a menina, porque não sei o que, babá. Nesse momento, tava todo mundo desarmado, até o abestado que levou ela pra lá, e ela estava com a máscara e armada, com a arma em punho aqui. Aí ela vai e tira a máscara e deixa a arma na mesa e vai conversar com o povo. Isso aí eu já não entendi, né? Porque pra mim, se ela estava armada ali, todo mundo desarmado, o cara ainda tava de costas pra ela podia ter esbagaçado todo mundo, deixado só um vivo e beleza, e continuava ali. Mas não, ela tirou a máscara e deixou a arma de lado. Aí eu pensei, não, tem alguma lógica em ela ter feito isso, né? Algum motivo teve. Mas não, foi simplesmente pra ela fazer uma cena John Wick. Só isso. Só pra ela sair cacetando o povo, porrada. E o negócio é um pouquinho mais difícil, porque o certo seria ela estar aqui com a arma, pei em todo mundo. A não ser que chegasse lá e o cara da máscara exigisse que ela ficasse desarmada, né? Aí beleza, faria um pouco mais de sentido. Mas do jeito como foi, sinceramente pra mim, né? Aí, novamente, apesar de que daria na mesma coisa, né? Porque ela acabou matando todo mundo, deixando um vivo e prosseguindo a situação. Que era pra o que era pra ter acontecido, mesmo que ela tivesse atirado em todo mundo ali já com a arma, né? Que faria mais sentido. Segundo ponto, mãe e filho no jogo lá do esconde-esconde não terem ficado no mesmo time. Isso aqui eu diria que não fez sentido, né? Mas foi mais uma questão de roteiro pra poder acontecer o que aconteceu depois, né? Que foi muito massa, né? Foi trágico pra caramba, mas foi massa, foi legal. E aquilo só
poderia ter acontecido se eles tivessem ficado em times diferentes, né? Mas, como a série deu a opção deles praticamente escolherem que times iriam ficar, e eles, sem dúvidas nenhuma, poderiam ter passado pro time da mãe, essa situação não fez sentido nenhum. Simplesmente não fez. Não tem como você comprar aquilo. Não tem como você comprar que o cara, que a mãe já tinha dito que ele não ia ter coragem de matar ninguém. Ele sabia que ele não ia ter coragem de matar ninguém. Ficar no time vermelho, sendo que ele tinha a opção de ficar no time azul e proteger a mãe dele. Porque aí o negócio dele era, não, vou no time vermelho, aí eu mato alguém, como se fosse fazer isso, né? Aí depois vou lá e protejo a senhora com a minha faquinha, como se fosse também machucar alguém, mesmo protegendo a mãe. Lógico e obviamente que seria muito melhor ele ter ficado no time da mãe dele. E ficando ali, porque já ficou o grupo em 3, né? Ficou a trans lá, que era a mais forte, e as outras duas, a grávida e a veinha. Se o filho também tivesse lá, teria sido outro apoio, né? Outra ajuda. Querendo ou não, ele é um homem. E na hora de proteger a mãe dele ali, ele, pelo menos nas porradas, ele ia fazer alguma coisa, né? Aí não, ele escolhe, não, vou ficar no time vermelho. Eu não comprei. Eu particularmente não comprei. Você, o que é que você achou? Deixa aí nos comentários. Terceiro ponto, indo lá já pro jogo final. A gente vê toda aquela bagaceira truando, os cabas joga pra cá, joga pra lá, né? Pra poder ir passando de fase, a gente sabe que eles têm que cancelar o CPF de pelo menos uma pessoa a cada nível ali, né? Então teria que ir pelo menos 3 pessoas de base. Só que quando chega no segundo nível, tem aquela bagaceira todinha e quase todo mundo morre. Aí fica vivo só o Ji-hoon, a bebê, o pai da bebê e o caba que tava esbagaçado. Nesse momento aí, já tinha fechado, acabou-se. O caba já tava esbagaçado, o pai da bebê ia fazer o que fosse preciso pra ele sair vivo dali. Já tava tudo certo, meu amigo. Era só segurar o cabo aqui. Se ele já desse um pouquinho, dava umas porradinhas nele, acabou. Se levava pro outro, botava pra começar o jogo, jogava ele e acabou. Todo mundo ganhou e vamos embora pra casa. Mas não, aí tem que ter aquela. Eu não sei nem se é questão de não faz sentido. Não faz sentido também. Mas é muito mais a questão da facilidade de roteiro, né? Que o cara que está todo esbagaçado, ele não tava no canto da plataforma, consegue se arrastar até o canto da plataforma sem que nenhum dos caras perceba, sendo que ele era praticamente o passe livre dos caras ali de sair dali. Aí o pai da menina que faria tudo pra sobreviver não percebe que o cara tá se arrastando pra borda, sendo que já o cara já sabia que ia morrer. Qual era a diferença se ele ia morrer ali ou ia morrer na outra coisa? Não tinha diferença nenhuma. Então ele só tinha que fazer isso, era cuidar desse cara. Aí não, deixa o cara se arrastar pra borda e se jogar. Faz sentido pra você? Pra mim, zero sentido. O que leva pra mim ao outro ponto, que é o pai do bebê ser o vilão final da história. Eu não curti muito. Assim, não tem comparação com o vilão final da primeira temporada, né? Porque ele foi muito bem construído, ele era um amigo, né, do Jin-woo e tal, e eles jogavam aquele jogo quando eles eram crianças. Foi, assim, foi épico, né? Foi lindo, mas eu não sei se teria como construir um cara que fosse pra ser o vilão final tão bom quanto da primeira temporada, mas o pai da bebê eu não comprei. Eu acho que se de alguma forma o pai do bebê tivesse se sacrificado pra salvar o menino, teria sido melhor. Eu não curti ele como vilão, ele ameaçando matar o menino, o próprio filho dele, sendo que no começo do jogo ele tava arriscando a vida dele pra salvar o bebê. Ele tava só fingindo ali pros caras que tava sendo parte do time deles e tal, mas a todo momento ele tava fazendo estratégia pra salvar o bebê. Aí no final, só porque ficou entre eles ali, aí ele, não, vou arriscar a vida do meu bebê. Não, e ainda mais sendo o Ji-hoon que tava lá, era muito melhor ter dito, não, me dê o bebê aqui, a gente vai pro próximo jogo e você se joga. Mas não, tipo, nesse caso aí não foi nem questão de não fazer tanto sentido, né? É mais questão que eu não comprei mesmo essa revolta dele de sacrificar até o filho dele pra ele sobreviver no final, sendo que ele não parecia esse cara o jogo inteiro, né? Penúltima coisa que não fez sentido foi a trajetória do detetive na série. Da segunda pra terceira, né? Porque na segunda temporada, beleza, a trajetória dele foi interessante. Ele tava tentando chegar lá, até você chega a todo custo, chegar lá na ilha com a galera e tocar o terror lá. Mas aí vem a terceira temporada. E o que é que eu imaginava que ia acontecer? Em algum momento eles iam descobrir do capitão, iam conseguir, né, derrotar ele ali, prender, matar, sei lá o que fosse. Ia ficar uma galera viva e iam conseguir chegar na ilha. E alguma coisa eles iam fazer. Mas não, o cara simplesmente passou a temporada inteira, as 2 temporadas, tentando chegar na ilha, pra no final ele conseguir chegar na ilha para nada. Nada, simplesmente nada. O cara foi pra lá pra passear. Chegou lá, depois que todo mundo já tava saindo, viu o irmão dele,
Por quê? Por quê? E pronto, mandei ele embora, ele vai embora e acabou-se. Sinceramente, eu achei uma trajetóriazinha assim, bem mequetrefe. Não a trajetória, né? Mas o desfecho bem mequetrefe do detetive. Bem mequetrefe. E por último, mas não menos importante, o cara que fez menos sentido na temporada inteira. Não inteira, né? Mas 70% dessa temporada e 30% da temporada passada, que foi o principal, o Ji-hoon. O nosso querido e amado protagonista Ji-hoon, que eu curto pra caramba, apesar de o roteiro ter esbagaçado com ele em diversos momentos, principalmente nessa última temporada. Eu gosto dele, mas não dá pra passar pano, né? Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, quando ele tá no começo da temporada lá, que ele volta, né? Que os caras trazem ele de volta ali no caixão e ele fica atordoado, dá pra entender. Dá pra entender por que ele tá daquele jeito, perturbado, birobado das ideias, né? Tentou fazer aquela revolução lá mequetrefe, que eu já falei que não fez sentido nenhum, né? Mas tentou, fez a merda, o amigo dele morreu, então ele voltou lá meio perturbado das ideias, sem saber por que os caras deixaram ele vivo. E até aí, beleza. Mas o fato dele ficar encasquetado com um menino lá que não teve coragem de voltar pra revolução mequetrefe dele, isso aí, velho, pelo amor de Deus. Minha nossa, que coisa ridícula, que negócio, né? O imbecil era o cara mais velho, era o líder ali do negócio da bagaceira, fez a merda inteira, sabe que a culpa inteira ali de tudo foi dele, aí quer culpar, a culpa foi sua, Um menino, um moleque, sei lá, se tinha nem 20 anos, o cara não teve coragem de voltar lá pra bagaceira pra morrer, pra terminar de se matar. Se ele ficasse ali, pelo menos ele ia ter uma chance de sair vivo. Aí o cara volta, não, foi culpa sua, porque foi culpa sua. Aí o que eu tava imaginando? Não é possível, eles vão fazer isso aí, mas pra em algum momento o Ji-hoon se tocar e dizer, não, realmente não foi culpa sua, foi culpa minha, fui eu que fiz aquilo. Mas não, o roteiro começou e terminou fazendo o que praticamente disse que queria fazer, que era fazer o Ji-hoon cancelar o outro caba. Pelo amor de Deus. E nem se arrependeu, viu? Em nenhum momento ali você vê remorso dele por ter feito aquilo, não. Fez e dane-se. Até 2 episódios passados não queria matar ninguém. Agora matou um cara que ajudou ele, né? Só ficou com medo e nem aí. Até aí na temporada, pra mim, foi uma desgraça. Esbagaçaram o pobre do Ji-hoon. Aí depois dessa parte aí, que a senhorinha conversa com ele e tal, aí ele meio que volta, né? Volta a ser mais parecido do que como ele tava no começo da segunda temporada. Mas ainda assim, meio imbecil, né? Aí ele até ajuda a menina naquela prova lá ajuda a menina e o bebê na prova do pular corda, né? E vai pra prova final querendo proteger o bebê a todo custo e tal. Tem as suas imbecilidades lá no começo, acreditando que os caras vão fazer negócio de sorteio, né? Mas até isso aí foi menos ruim, né? Teve a questão também no final dos caras não ter apertado lá pro jogo começar antes de começar as porradas, né? Porque eles disse, não, já que nós vamos se matar, um vai matar o outro, que vamos pelo menos apertar pra começar o jogo. Porque se morrer, né? Não, mas não, tem que morrer pra depois e começar o jogo. E ter que ter aquela cena que foi impactante, né? Mas eu não gostaria que tivesse acontecido. E foi isso aí, rapaziada. Essa foi todas as situações que eu achei que não fizeram sentido nessa última temporada de Round 6, última temporada, né? Então vamos falar melhor sobre isso aí no próximo vídeo, onde eu já disse pra vocês, vou rasgar elogios essa última temporada, né? Porque foi fantástica, apesar desses pesares aí, desses detalhes, foi linda, foi maravilhosa. Vou ficando por aqui, rapaziada, até o próximo vídeo, viu? Valeu!